Estamos aqui mais uma vez para o nosso discipulado para você. Lembrando que aqui estamos no nosso instituto, no canal de Instituto Didascalo. Sempre mencionamos que esse canal aqui é exclusivo para conteúdos sobre discipulado. Tudo que você quer saber sobre discipulado, nós vamos lançar aqui no nosso canal, ok? Então você fica ligado aí, temos muitas coisas a fazer aí. Nós terminamos agora a primeira fase que nós chamamos aqui no nosso canal, que são os compostos de 5 cursos, né? Que é Conhecendo Deus pela Sua Vontade, A Mente de Cristo, Em Missão com Deus, Batalha Espiritual e a Liderança de Jesus. Essa é a primeira fase do nosso curso. Eu queria, antes de tudo, dizer para você que você deixe o seu like, o seu ok, inscreva no canal, para você não é inscrito, compartilhe essa mensagem, porque compartilhe do nosso canal, nossos cursos, que será também de grande valia, e a gente vai poder percorrer todo esse mundo aí. Estamos agora entrando na segunda fase do nosso curso, que são compostos de 2 cursos: Sentinela de Oração e Evangelismo de Oração. Hoje estamos agora indo para a nossa terceira aula aqui no Sentinela de Oração, e eu queria te pedir a sua atenção que o estudo cada dia mais vai sendo envolvido, nos envolvendo e nos envolvendo na Palavra de Deus. Perdoe aí a minha atrapalhada aqui. Vamos lá? Unidade 3, aula 3. O título hoje é Ouça Devagar. O ponto número 1 diz o seguinte: Deus é todo ouvido. Quando os animais selvagens ouvem algo ou alguém, eles subitamente focalizam sua atenção e se tornam todos ouvidos. Suas orelhas se levantam, escutando atentamente, procurando identificar o menor sinal, já que sabem que suas vidas podem depender do quão bem eles estão escutando. Eles aprenderam a prestar atenção. É interessante isso. Os animais, quando eles ouvem algum barulho estranho, eles aumentam a sua atenção sobre aquilo ali, porque pode ser que ali pode depender das suas próprias vidas. Eu penso que todo cristão poderia ser assim, nós dar atenção mais à palavra de Deus. A pergunta que eu faço sempre para as pessoas, eu quero fazer para você também: quando você ouve a pregação, seja ela na igreja, seja no vídeo, ou talvez aqui mesmo no nosso canal, como é que é a sua reação em ouvir a palavra? Você ouve de uma forma atenciosa mesmo, ou aquela mesma esporádica, ouvir por ouvir? Então esse é o ponto de partida. Como você vai reagir? A sua reação vai ser de acordo com aquilo que você está priorizando na sua vida. Então, nós temos aqui uma palavra que é no hebraica, que é kachá. Kachá, né, hebraico, descreve esse tipo de estado de alerta. Definição como levantar os ouvidos, aguçá-los como um animal alerta, isto é, prestar a atenção. Escute que, o que Deus faz conosco quando nós falamos com Ele. No Salmo 66, versículo 19, diz o seguinte: Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a sua voz à minha alma. Ele sempre vai fazer isso. Ele sempre vai estar sempre pronto para nos ouvir. Interessante que nós vamos ler mais à frente outra passagem sobre isso, mas eu queria compartilhar com você aqui Provérbios. Capítulo 4, Provérbio capítulo 4. Deixa eu primeiramente achar Provérbio aqui, né? Isso. Capítulo 4, no versículo 1 e versículo 2, que é o conselho de Salomão. Até um subtítulo que coloca na Bíblia diz conselho paternal. Versículo 1, versículo 2, capítulo 4 de Provérbios diz o seguinte: Filhos, escutem a instrução do Pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento.
porque eu lhes dou boa instrução, não abandone o meu ensino. Então, aqui. Então, nunca podemos abandonar os ensinos do nosso Pai. É muito importante. Sobretudo, o nosso Deus poderoso, que a qual sempre está com boas intenções a nosso respeito. Diz a Bíblia que ele pensa coisas boas a nosso respeito. Então, essa palavra hebraica de kachá também é usada para descrever o Pai atento, ouvindo nossas orações. Nós temos aqui diversos versículos que você pode ler, eu posso sinalizar para você aqui, para você ler com calma, que é Salmos 17, versículo 1, Salmos 55, versículo 2, o Salmo 61, versículo 1, Salmo 130, versículo 2 e o Salmo 142, versículo 6, aonde implica em conhecer e vir saber. E aqui nós temos 4 tipos de realidades do Pai que Deus é. Vamos lá. É um Pai que se importa, um Pai que cumpre o que promete, um Pai que está sempre presente e um Pai que pode todas as coisas. Então, quando você tem conhecimento disso, quando você sabe disso, as nossas orações ficam mais perfeitas, ficam mais sólidas, mais fortes, porque nós sabemos que Deus se importa com a gente, Ele promete, cumpre o que Ele promete, Ele sempre vai estar presente e Ele pode todas as coisas. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 9, também diz o seguinte: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àquele cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor sempre estão atento para a gente, sempre está nos focalizando, seja Ele para o bem ou seja Ele para o mal, né? Ouvir, estar atento, prestar atenção, inclinar-se, que fala das orelhas, posicionar as orelhas, e atender é dar ouvidos. Então está aqui, Deus é de todo ouvido para a gente. E a outra coisa importante, outro ponto também aqui, no ponto 2, que é o seguinte: preste muita atenção. Gente, a atenção ela é o fator principal aqui de tudo. Se você não presta atenção, você não vai, de maneira alguma, entender o que Deus está querendo nos falar. E um bom sentinela, ou um sentinela, provavelmente dito, ele tem que ter atenção. Ele é o vigilante, ele é aquele que está ali na guarda da igreja, na guarda de tudo. Então ele precisa estar atento, né, naquilo que o diabo está operando, está dizendo, está querendo fazer com a sua igreja. Então tem que estar atento. Vamos lá? Salmo 37, versículo 15 e versículo 17 diz o seguinte: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Então a certeza é essa: quando você é um sentinela, você sabe que você, ao colocar uma pessoa nas mãos de Deus, ou colocar as pessoas na sua pauta de oração, as coisas vão funcionar. Isso já aconteceu comigo. Quantas vezes nós oramos e vimos Deus operar. Eu me lembro que meu primeiro trabalho de intercessor foi muitos anos atrás, né? Se hoje eu estou fazendo meus 34 anos de evangelho, 36 anos, né, de evangélico, na igreja, né, assim, acompanhando a igreja. Então isso tem 36 anos atrás, quando estávamos fazendo uma visita na igreja, no hospital, nós oramos e eu me lembro que o nosso irmão Delgado, Carlos Delgado, um grande homem que foi meu líder, que foi meu primeiro
foi o meu primeiro líder, né, aquele que foi me posicionando para questões de liderança. Ele foi: você vai ler para a Bíblia, Senhor. E eu não lembro que oração que eu fiz, mas eu sei que a oração eu orei, e mais tarde vamos ter ali uma espécie de contas que fazemos, e vimos, e eu soube que aquele homem foi curado. Ele estava andando ele estava com a perna que os médicos tinham desenganado, falou que ele poderia amputar a perna, ele já estava andando. Então, muitas coisas aconteceram. Isso foi a primeira vez. Eu tenho muitas outras experiências que não vamos contar aqui, que o tempo não nos permite. Estou te entendendo, amados? É muito importante você conhecer Deus. Um sentinela que não conhece Deus. Eu falei na aula passada: estude a palavra, entenda o que a Bíblia fala, o que a Bíblia ensina, entendeu, amado? Para você entender o que Deus, quem é Deus verdadeiramente, não na forma teórica, não na forma teológica, mas na forma prática da sua vida. Ore a Deus, tenha uma experiência com Deus, tenha um relacionamento com Deus, porque se sentinela que não tem relacionamento com Deus, não vai ter efeito a sua oração. Outra palavra hebraica aqui é chamar, que é escutar inteligentemente com atenção, escutar às escondidas. Então, chamar é o sinônimo de cachar. Cachar é ouvir, dar atenção, escutar e obedecer. Deus está escutando às escondidas, esperando que nós tragamos assunto nele. Essa é a certeza. Deus sabe de todas as coisas. Ele está sempre nos escutando. Mas precisa que você fale com ele. Mas aí tem aquela perguntinha: por que, se Deus sabe, por que eu tenho que falar? Ele quer que você entenda. Se você não falar com ele, você dá um sinal assim, um sinal da seguinte forma: eu não dependo de Deus. Mas quando você fala com ele, mesmo que ele já sabe o que você está dizendo, você está demonstrando que você depende dele. Isso faz com que ele atende ao seu clamor. Malaquias capítulo 3, versículo 16 diz o seguinte: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para que se levante o seu nome. Então, em outros versículos, que usa a palavra cachar para descrever a cuidadosa atenção do Pai para conosco. É importante que você entenda essa atenção que Deus, o nosso Pai, dá a nós. Provérbio ainda, capítulo 4, versículo 20 ao 22, diz o seguinte: meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus ouvidos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o corpo. Para sua cara. Duas coisas que nos chamam atenção: saúde, vida e saúde. É importante isso, amados. É importante você entender isso na sua prática, que quando você escuta a história de Cristo, você não somente vai ter vida, como também saúde. O terceiro ponto diz o seguinte: esse tipo de atenção é crucial para bom desempenho como sentinela. Ouça a Deus, Ele está ouvindo você. Como diz Mateus, capítulo 11, versículo 15, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você escutou o que eu escutei? Você escutou o que eu escutei? Então, é simples isso, porque a atenção de você ouvir, ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é a atenção, é o foco seu ali naquela palavra ou na voz que Deus está nos dizendo. É por isso que é importante que você, na preleção, na pregação, você preste atenção, pare para ouvir. Que pode ser que Deus está nos falando para você interceder por alguém, para que você ore por alguém, para que você tome alguma atitude, que você ore sobre algumas situações.
Deus pode estar dizendo isso. Eu tenho certeza que Deus está dizendo. Às vezes as pessoas não querem ou não estão ouvindo. Vamos lá. Número 4. Muitas vezes você e eu não ouvimos as diretrizes de Deus porque não direcionamos nossos ouvidos a Ele. Nós já falamos. Então não direcionamos nossos ouvidos, não prestamos atenção. Ouve a palavra de Deus, ouve a pregação, lê a Bíblia esporadicamente, ouve a pregação esporadicamente, não dá atenção. Número 5. O pré-requisito para se ouvir é escutar. Então, frequentemente estamos tão ocupados conversando sozinhos que é impossível ouvirmos a sua voz. E quer que estejamos tão familiarizados com a sua voz que possamos ouvi-lo mesmo a uma multidão. Pode ser. Se você está vivendo relacionamento com Deus tão profundo, você em meio a multidão, meio a um barulho intenso, você pode estar ouvindo a voz de Deus. Na medida que escutamos, descobrimos que o tom da voz de Deus muda, assim como o nosso. Você entende? Isso é tudo questão de relacionamento. A palavra ordena que fiquemos alerta, mantendo a vigilância e esperando. Então, sempre aquela coisa, sempre que tem que estar. O que é vigilante? Eu já falei aqui nossas aulas anteriores, eu vou repetir, é prevenção. Nela ele tem que entender que ele precisa estar, ele tem que prever. A prevenção, se não houver, vai ter a reação. Aí a questão reação, ela pode ser tarde demais. Aí vai agir numa hora que não era para. E aí pode ser que não vai poder mais ter solução. Então é melhor a prevenção. E a prevenção, ela tem que ser sempre cuidada com o estudo da palavra e com oração constantemente e com relacionamento com Deus. Quando Ele nos chama para interceder por alguém, o Espírito Santo irá desmascarar, fortalecer opressões específicas, planos de combate do inimigo, ações que devem tomar e estratégias de oração. Tudo isso, vai acontecer quando Ele nos chama para interceder por alguém. O Espírito Santo vai trabalhar. Então esse relacionamento é que vai proporcionar isso. Devemos aprender a identificar a sua voz e sermos sensíveis para respondermos rapidamente. A audição se torna melhor quando a intimidade se aprofunda. Então está aí, essas coisas que nós precisamos nos atentar. Vamos lá, atentos ao Pai. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 35 diz o seguinte: digo isso para que o próprio bem de vocês, não para pôr limitações, mas tendo em vista que é decente e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração. Então a questão aqui é estar sem distração. Cuidado com o entretenimento. Televisão, celular e outras coisas mais. Se você quer utilizar o celular, utilize com atenção. Quer ver televisão? Com atenção. Quer praticar alguns esportes, outras coisas mais que vai nos levar ao entretenimento? Tudo tem que ser feito focado no que Deus está falando. Tome cuidado com essas coisas. Temos outra palavra grega, uma palavra grega que é euprocedos, que significa sentar bem próximo. A palavra eu é bem e procedos é sentar perto. Temos aqui 2 exemplos, desse euprocedos, que é a Maria, que sentou-se aos pés de Jesus, e os discípulos no caminho de Emaús. Está bem próximo. Quanto mais próximo você estiver de alguém, de Deus, mais você vai entender o que está acontecendo. Lembre de uma coisa, meu amado. Olha só, nós não conhecemos o mundo espiritual a não ser pelo Espírito Santo. Se você não tiver um relacionamento com Ele,
dificilmente você vai entender o que está passando pelo mundo espiritual. Vamos lá. Número 7. Oração é uma conversa de mão dupla. Como sentinela, enquanto no relacionamento com Deus esperamos os números, às vezes diretrizes do precioso Espírito Santo, né? Enquanto você está ali se relacionando com Deus, nós vamos esperar os números, vamos esperar os avisos, vamos esperar as diretrizes, né, do Espírito Santo. Prestando atenção, dando ouvidos a Ele. Oração respondida é o resultado não de uma forma, mas de uma manutenção de um relacionamento íntimo com nosso Senhor Jesus Cristo e Deus Pai. Então, voltamos novamente a falar sobre a questão de relacionamento. Isso nós falamos muito lá na primeira fase do nosso estudo de Lascalo aqui. É por isso que é importante você, antes de entrar aqui, você precisa primeiramente se inteirar lá nos 5 cursos e seguindo eles gradativamente, do primeiro, do segundo, terceiro, quarto e quinto. E você fazendo isso, você vai entender o que é se relacionar com Deus. Ao se relacionar com Deus, você vai entender muito bem o que eu estou falando aqui agora. Vamos lá, o chamado de sentinela tem tudo a ver com o relacionamento que deveria ter em cada área do ministério. Então, ministério, qual é a sua carga no ministério? Você precisa se relacionar com Deus, independente que seja o seu cargo no ministério. Vamos lá, intercessores proféticos. Levante-se a cada manhã e atualizarem-se com o Senhor para descobrir quais são as suas tarefas do dia, da oração do dia. Então, pela manhã, em vez de pegar o celular ou de fazer outra coisa mais, vai se atualizar com o Senhor. Ser intercessor, que é um sentinela, requer alguma disciplina emocional, porque frequentemente eu preferiria orar por coisas que me dizem a respeito ao invés de orar por o que Deus mostra. Então, tomar cuidado aqui com a questão emocional, que às vezes você vai orar por aquilo que você acha que você deve orar, né, que diz respeito a você. E o sentinela não vive disso, né? Independente que seja o problema, o sentinela tem que orar aquilo que Deus mostra, que diz respeito ao que Deus está falando. Vamos lá. É aí que busca o primeiro reino de Deus, né? E em vez de buscar os nossos próprios interesses. Todo intercessor tem que ter um coração de um pastor, que é um coração compassivo, empatia, compaixão, misericórdia e assim por diante. Vamos lá, número 8. Como o Senhor avisa para orar uma pessoa de forma específica? Vamos lá, como é que ele faz isso? Ela encontra alguém que lembra de outra pessoa e percebe que deve orar por essa pessoa. Aí você encontra com alguém e aí você se lembra, poxa vida, foi bom porque hoje eu lembrei de fulano. Então você vai para a sua casa e vai dobrar os seus joelhos ou em pé mesmo, o que for, você vai interceder por alguém, porque o encontro com uma pessoa lembrou de outra pessoa. Deus pode fazer isso. Temos aqui também alguns pontos importantes. Olha, ele vê o nome de alguém ou um nome parecido, então procura a direção de Deus de como orar por essa pessoa. Por que está acontecendo isso? Isso acontece sempre. Observa só. Eu lembrei de um nome, vou dar um nome aqui, assim, aleatório. Maria, vamos usar Maria que é mais exato, né? Maria. Mas por que eu lembrei de Maria aqui agora? Porque eu li ali, Maria, tem alguma coisa a ver com a irmã Maria, com a irmã Joana, com a irmã Joaquina? Opa, em via das dúvidas, deixa eu orar. E Maria orar. Entendeu? Deus pode usar dessa forma. Temos também o terceiro ponto aqui. O seu pensamento é direcionado para uma pessoa que não vê há anos e sabe que ela precisa de oração. Aí você, do nada, pensou em alguém. Ore imediatamente. Pode ser que Deus esteja avisando sobre você interceder por essa pessoa. Estão entendido? Vamos para o número 9. Como escutar
estudamos e prestamos atenção, ele nos alertará sobre pessoa ou situação que precisa ser cobertas de oração. Então, vamos lá. Nós respondemos orando e ele responderá atendendo a nossa oração. Então é sempre assim. Bom, vamos lá. Nós falamos e Deus ouve. Deus fala e nós ouvimos. Nós oramos e ele responde. Assim que funciona o trabalho de intercessão. Aí Paulo fala aqui em 1 Coríntios 3:9, fala assim: porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. 2 Coríntios 6:1 diz Paulo, ele fala: nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Então, amados, é assim, nós temos que prestar atenção para poder agir como intercessores. Vamos lá. Então, quando se fala em cooperação, nós falamos de um grego chamado sunergio, né? Da qual vem da palavra sinergismo ou sinergia, que significa trabalhar com, isto é, o intercessor, ele trabalha com Deus. É uma cooperação nossa com o nosso Deus. Deus, ele vê a situação e leva-nos a interceder e leva-nos a orar por aquelas pessoas. A responsabilidade daquela pessoa ser curada, ser abençoada, lembre-se, é de nós intercessores. Ok? Então, sinergismo é a ação combinado ou de dois ou mais que resulta num efeito total e maior aos que somam os seus efeitos individuais. Observação: sempre que dissemos que uma corda feita com 3 cordas é 100 vezes mais forte do que uma. Então, intercessão é uma parceria com Deus aqui na terra. Espero que nessa aula você entenda já de imediato a sua posição como intercessor. E tenho certeza que Deus está falando com você e nos chamando a atenção sobre o propósito que Ele nos colocou aqui nessa terra. Ok? Terminamos mais uma aula, né? Semana que vem estaremos com a nossa 4ª aula. Fique ligado, porque tem muitas mais coisas para nós podemos falar aqui sobre intercessão aqui nesse curso Sentinela de Oração. Deus abençoe. Até a próxima aula aqui no nosso canal Instituto Didascal. Deus abençoe.